Então, bom dia a todos e também cumprimentos a todos os nossos ouvintes da Rádio Resistência e das redes sociais. E vamos hoje falar de um tema que é um tema que muitas vezes é tabu, até nas igrejas, não devia ser, porque a Bíblia nos alerta para esta realidade, que é a realidade do inferno, como o inferno existe, e também é algo que muitas vezes quem é ateu e que recusa a realidade espiritual e a existência de Deus, muitas vezes vira-se para os cristãos e diz: o vosso Deus então seria um chantagista, porque se não aceitarmos a salvação por Jesus, então estamos condenados ao inferno, é uma chantagem. E eles acusam-nos muitas vezes disso e muitos cristãos não têm, às vezes, resposta para isso, porque não conhecem suficientemente a Escritura e não sabem responder. E hoje eu vou dar uma visão de como isso é uma falácia, é uma mentira. O nosso Deus é bom e realmente não condena ninguém ao inferno. Vamos já perceber isso. É uma condenação quase autoimposta. Mas vamos hoje estudar esta realidade e o que é que com ela pode mudar na nossa vida. E a palavra escolhida está em Mateus 13, 41, 42, apenas estes dois versículos. E diz o seguinte: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Amém. Então, irmãos, isto está escrito, não podemos fazer de conta que não está. O Senhor Jesus avisa-nos que nos últimos dias, quando o seu retorno estiver para acontecer, e está próximo, ele avisa que vai mandar os seus anjos e que vão pegar em todos os que praticam o mal e lançá-los na fornalha ardente, onde há choro e ranger de dentes. Não podemos fazer de conta que isto não está escrito. Está escrito. A realidade do inferno, o Senhor Jesus avisa várias vezes sobre o que acontece àqueles que rejeitam a Deus. Mas, como eu disse, no campo da fé cristã, apologética, que é a defesa da fé cristã, por vezes surgem perguntas que não são fáceis de ser respondidas. E, como eu disse há bocado, não é porque não têm resposta, mas sim pela profundidade das mesmas, pois exigem uma certa maturidade espiritual para ser entendida. E uma delas esta é a pergunta de $1 milhão. Como é que um Deus que é infinitamente bom pode enviar pessoas ao inferno? Já pararam para pensar nisso? Vamos hoje entender como. Antes de responder diretamente a esta questão, poderíamos desde já afirmar que, na verdade, este mundo já é para muitos um autêntico inferno. Pelo que a pergunta até podia ser: como um Deus bom pode enviar pessoas para este mundo, é ou não é? Aqueles que nascem lá no meio da África, já no meio das guerras, com as famílias a ser perseguidas, já não era de perguntar como é que um Deus que é bom manda uma criancinha para ali? É ou não é? Nem é preciso chegar ao inferno. Basta olharmos para aqui. Eu costumo dizer à minha mãe, muitas vezes: oh mãe, este mundo não é o paraíso. Isto é o que os católicos diriam o purgatório. Os católicos chamariam: o purgatório, é aqui. É aqui. Então, como é que um Deus bom pode enviar pessoas para estes sítios? Como é que nós já nascemos sobre a égide de uma entidade, que é o diabo, que controla este mundo, diz na Bíblia, é o Deus deste mundo, o diabo?
entre letras pequenas, como é que a gente já nasce mediante esta situação? Como? Então, como eu digo aqui, a resposta à primeira, como Deus pode enviar pessoas boas ao inferno, é no fundo a mesma da segunda. Como é que pode enviar para este mundo? Pois, na verdade, as razões são idênticas. Mas enquanto a primeira tem uma resposta condicionada às nossas escolhas neste mundo, que podem implicar a tal queda para o inferno, a segunda está relacionada com algo ainda mais profundo, não é? E que implicou a queda do céu para aqui. Eu não vou entrar nesta porque esta aqui é realmente outra matéria, mas como eu digo, nós temos que ter noção, meus irmãos, que nós já estamos num mundo caído. E nós, por alguma razão, já estamos aqui. E uma das coisas que a Escritura nos mostra é que nós realmente não podemos achar que somos bons, porque nós, na verdade, somos maus. Nós fazemos muita coisa errada. Nós, agora que nos entregamos ao Senhor, fazemos menos. Mas quando éramos mais imaturos espiritualmente, a gente fazia as coisas, prejudicava outros, não queria saber e achamos que era porque tinha que ser assim, porque senão não éramos espertos suficientes. E quantos pecados a gente não cometeu? Não vou estar aqui a enumerar o que a gente pode ter feito, cada um sabe de si. Mas que realmente ninguém aqui se pode achar muito melhor que ninguém. Agora, esta pergunta, como pode enviar para este mundo, terá que ser noutro culto, não é hoje. Mas vamos à segunda, não é? Porque a segunda, ou melhor, a primeira, porque a primeira tem a ver com as escolhas que fazemos aqui, e é isso que vamos ver hoje. Assim vamos responder aqui à primeira questão. Mas o leitor, não é? Que depois isto é eu tenho uma resposta a isto numa outra matéria, quem quiser pode depois ver isso no blog. Então vamos ver como um Deus bom pode enviar pessoas ao inferno. Será que há injustiça da parte de Deus? Vamos ver. Esta pergunta implica que Deus envia pessoas ao inferno contra a vontade delas. Parece que é assim. Mas não é o caso. Essa é que é essa. Porque Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Está escrito. Deus deseja que todos venham ao arrependimento e sejam salvos. Foi para isso que Jesus morreu. Então, os que não são salvos não desejam ser salvos. Isto é que é inacreditável. Mas é real. E nós lemos isso, por exemplo, quando Jesus olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. As pessoas não querem. O C.S. Lewis, que é um escritor cristão, escreveu: a porta do inferno está trancada pelo lado de dentro. Ok? Não é pelo lado de fora, é pelo lado de dentro. Todos os que vão para lá, vão porque na verdade escolheram ir para lá. Olhem que coisa. E vamos ver como é mesmo assim. Luís acrescentou: não se preocupem, só há duas espécies de pessoas no final da história. Os que dizem a Deus: seja feita a tua vontade, que é o que nós dizemos aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Ou aqueles a quem Deus diz: a tua vontade seja feita. Todos os que estão no inferno foi porque escolheram ir para o inferno. Claro que vocês vão lhes perguntar, eles dizem: eu não acredito que isso existe, rejeito o vosso Deus, rejeito a salvação, rejeito o pecado e isso não existe. No fundo estão a rejeitar a verdade, a Deus que é amor e a tudo que é certo. E no fundo estão a escolher o contrário. É uma escolha. Então, todos os que estão no inferno foi porque escolheram. E eles nesta vida conscientemente rejeitaram a Jesus como Salvador.
e escolheram o seu próprio caminho, muitas vezes até zombando daqueles que os avisavam para as consequências das suas escolhas. É verdade ou é mentira? Fascistas, fanáticos, vivem no passado, são contra o aborto. É ou não é? Então, eles rejeitam, zombam e, no fundo, a vossa vontade então seja feita. Sem esta autoescolha, não haveria inferno. É uma autoescolha. Há alma alguma que desejar sincera e constantemente a alegria da verdade, vai perdê-la. Não há nenhuma alma que desejar a verdade, a vá perder. Jesus diz, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Todo o que ama a verdade, vai ouvir a minha voz. Portanto, todos os que são da mentira, não ouvem. Porque amam a mentira. Os que buscam a verdade encontram. Jesus não nos promete isso. Todo o que busca, encontrava até à porta, eu abrirei. Para aqueles que batem, a porta é aberta. O inferno não é um lugar de arrependidos, irmãos. Não é. Eu ainda digo aqui, o céu nem seria desejável para os que não se encaixam nele. Pois o céu é um lugar de justiça, paz, verdade e onde se louva e adora a Deus. Lá não se encaixam. Quem é que não se encaixa que está escrito? Mentirosos, hipócritas, devassos, cobardes, nécios, feiticeiros, bruxos e bruxas, blasfemos, os que gozam com o nosso Deus, e todos os que amam e praticam a mentira, é o que está escrito. E todos estes não se encaixavam no céu. Porque eles gostam... Olha, eu até espero que esses homens se arrependam, mas vamos dar um exemplo. O Alexandre de Moraes. Vocês acham que cabia bem no céu? É um ditador. Gosta das coisas à maneira dele. Goza com tudo que é certo. Abusa, mete mães de família presas e liberta traficantes de droga. Não há lugar no céu para essas pessoas. Lamento. Mas elas próprias não querem ir. Porque eles não querem viver na luz. Eles não querem viver na verdade. Então, reparem bem. Para estes que não gostam de uma vida íntegra, justa e sem pecado, o céu seria um problema. Imaginem um mentiroso não poder mentir. Aparecia logo uma... Ai, meu Deus. Ai, não há hipótese de mentir. Então, o céu, uma vida justa e sem pecado para eles, era um problema. Pois lá não podem alimentar vícios, caprichos, não podem calcar os outros. E são logo imediatamente descobertos nas suas maldades e decisões. Nem costumava-se dizer assim. O meu pai dizia-me muitas vezes, de boas intenções está o inferno cheio. A hipocrisia, a Deus ninguém engana, Ele conhece os corações. Eu fiz por bem. Sei. Então, ele pode ficar. Então já está habituado. Então, olhem só isto. Se o nosso Deus é justiça, vamos ver o que é Deus. Eu, como meu aluno de explicações, eu para lhe explicar o que era o Espírito Santo, dei-lhe o exemplo da rádio, de um Wi-Fi da rádio. Está aqui o rádio, isto é um aparelho, se eu ligar, ele capta uma frequência que anda no ar, é ou não é? Mas que a gente não vê nem apalpa, não é? Mas ela está lá, ela está aqui, porque se eu pegar no rádio e metê-lo aqui, ele toca aqui. Se eu pegar no rádio e meter aqui, ele também toca aqui. Se eu pegar no rádio e meter onde for, desde que esteja coberto pela área dessa frequência, vai tocar, certo ou errado? O Espírito Santo está em todo lugar, é uma frequência. É uma frequência. E qual é a frequência
do nosso Deus. O nosso Deus é justiça, paz, verdade, amor. Isto é o nosso Deus. Agora, aqueles que não querem estar com Ele, é só tirar esses atributos e deixar o lugar. O que é que fica? Trevas, dor, sofrimento, tudo ao contrário do nosso Deus. Pronto. E essas pessoas escolheram isso. Simples assim. Porque o Senhor Jesus morreu para todos. Toda a gente sabe a história de Jesus. Toda a gente sabe. Então, poderemos dizer, ainda há um índio lá no meio da selva que não sabe. Não se preocupem com esse. Preocupem-se com vocês, que vocês sabem. É ou não é? Estão a usar um para se desculparem a eles. Não, não vai dar certo. O Senhor lá vai entender-se com ele. Então, vamos também escutar outra vez o C.S. Lewis que diz: todos serão salvos, porém a minha razão replica, com ou sem consentimento deles. Se eu disser sem o seu consentimento, percebo imediatamente uma contradição. Como pode um ato supremo e voluntário de autorrendição ser involuntário? Não pode ser. E se disser com o seu consentimento, a minha razão replica. Como é que pode ser se eles não quiseram ceder e rejeitaram até ao fim? Não dá. O único obstáculo para a salvação universal, ou seja, de todos, é, portanto, a livre escolha humana. Deus deu-nos livre escolha. E este é o obstáculo para ser salvo. É logicamente impossível fazer alguém, por livre vontade, fazer alguma coisa. É ou não é? O facto de Deus ser todo-poderoso não significa que Ele possa fazer o logicamente impossível. Assim, mesmo que Ele seja onipotente, não pode fazer com que todos sejam livremente salvos se nos deu a liberdade de escolha. Não vai forçar, correto ou não? Dada a liberdade e a obstinação humanas, algumas pessoas podem ir ao inferno apesar do desejo e esforço de Deus para os salvar. Foi assim o esforço de Deus. Não podia ter sido feito mais. Não podia ter sido feito mais. Não podia ter sido feito mais. Sendo assim, agora também é fácil de entender o que é o inferno. E este é um lugar onde todos os ímpios são reunidos. Que agradável que deve ser. Reina a amargura. Onde tudo de mal acontece e onde os mais malvados ainda conseguem oprimir os outros. O Kim Jong-un da Coreia do Norte é pior ainda. Deus, seu amor e sua luz não estarão presentes simplesmente porque foram excluídos. Eles não quiseram. Por isso é que está fechada por dentro. Eles estão lá. O que é que diz na Escritura? Ranger de dentes. Eles estão lá doidos e a murmurar contra o nosso Deus. Porque simplesmente lhes deu o que eles queriam. Olhem que coisa. É demais, não é? A alma é imortal. O corpo não é. Mas a alma é imortal. E estas almas fizeram as suas escolhas e construíram a sua realidade nesse lugar eternamente. Pois desperdiçaram aqui a oportunidade da redenção que lhes foi dada pelo sangue do nosso Rei. E basta dizer, Senhor, eu aceito. Basta isto, Senhor, eu aceito que sou um pecador. Obrigado por me salvares. Basta isto. Basta isto, é incrível. Mas as pessoas não querem ver os seus erros. Alguns, como eu dizia, querem fazer então parecer que o inferno é um tipo de chantagem divina. Ouçam bem isto. Um dia pode-vos aparecer, me apareceu. É um chantageista ao teu Deus. Não vão nessa.
Na verdade, o inferno é uma escolha consciente. E estes apenas alegam a sua suposta chantagem. Porquê? Porque odeiam a verdade. É bem verdade que o inferno é sim um lugar de tormento. Jesus disse que era. Mas ao contrário da tortura que é infligida de fora contra a vontade da pessoa, a tormenta daquele lugar é auto-infligida. O inferno é um lugar onde por toda a eternidade as pessoas ainda estão a desafiar a Deus. A ranger os dentes de ódio. Odeiam-no por ele ser bom. Está escrito assim: odiaram-me sem motivo. Sem motivo. E ainda se justificam. Ainda destruindo. Ainda ficando ressentidas. E ainda alimentando a sua justiça própria. Num círculo interminável de debilidade, vergonha, culpa e afronta que não produz nenhum arrependimento. Digo eu, basta imaginar para se perceber o horrível que esse lugar deve ser. É ou não é, meus irmãos? Obrigado. Que coisa horrível. O nosso Deus é amor. Deus é justo e tem que punir o pecado. Ele arranja uma maneira de não o punir, que foi Jesus levar o nosso pecado sobre ele. Ele é justo e pune o pecado, mas também é amor. E o seu amor não pode forçar os outros a amá-lo. O amor não pode forçar ninguém a amá-lo. Senão não é amor. O amor não pode operar através da coerção, apenas persuasivamente. É ou não é? O amor forçado é uma contradição. Por conseguinte, o amor de Deus exige que haja um inferno, onde as pessoas que não desejam amá-lo possam experimentar o grande divórcio, quando Deus lhes disser: seja feita a vossa vontade. A coisa é séria, não é? A coisa é séria. Porque eu vou-vos dizer uma coisa, meus irmãos. No julgamento das almas, quando se parte deste mundo, vai estar tudo às claras. Ninguém vai achar que tinha razão. Vão ver. Toda a gente vai perceber o que fez de mal. Então, não há desculpa. E este foi a palavra que hoje eu trouxe para vós. Não foi muito longa, mas é o suficientemente profunda para nos deixar a pensar nisto. Porque lembrem-se sempre que até o inferno faz parte do amor de Deus. O amor que diz: não quer estar comigo, vou abrir-lhe. Outro dia vi um caso em que, exatamente este caso em que foi um cristão que estava a contar o que lhe aconteceu, que foi exatamente posto nesta situação. O seu Deus, então, é um chantagista que diz: ou me aceita ou vai para o inferno. E ele disse: depende sempre do ponto de vista, porque se você já está numa casa que está a arder, você já está numa casa a arder, e chega lá Jesus, abre uma saída e diz: anda, anda! E ele não vem. É que a casa já está a arder, irmãos. Basta olhar para o mundo, a casa está a arder. Jesus ainda arranjou uma porta. Eu sou a porta, não é o que ele diz? E mesmo assim, é chantagista, não vou por aí. Deixa cair a casa em cima de mim a arder, que é melhor. Pronto. É esta a obstinação humana, é esta. E depois chamam maluquinhos aos outros. É maluquinho, é maluquinho. É fanático religioso. Mas quando morremos somos todos confrontados com a realidade espiritual.
Depois os maluquinhos, quem é que vai ser? São eles. A ranger os dentes. Não é, ó Gil? Estás a pensar? É assim mesmo, pois é. Porque o Jimmy sabe que deve ser confrontado com estas questões várias vezes, não é, ó Jimmy? Então, meus queridos irmãos, vamos sempre nos recordar, o Senhor Jesus veio nos salvar de uma casa a arder. De uma casa a arder. A casa está a arder, há pior, porque ela pode desabar. Quando desaba é o inferno. Pronto. Se não sairmos a tempo, então, para quem nos ouve e para quem ainda não fez isso, essa escolha de liberdade que Deus nos dá, porque enquanto estamos na carne, podemos-lo fazer, entreguem-se a Jesus, digam, Senhor, eu sou pecador, aceito-te como o meu Salvador, estão salvos. Simples assim. Mesmo sendo ímpio a vida inteira? Mesmo sendo ímpio. Onde é que estava o ladrão na cruz? Falámos há bocado. O ladrão na cruz, a palavra que diz ladrão nem é ladrão. É mais profundo. É um ladrão reacionário. É alguém que era como o Barrabás. O Barrabás, deviam ser os dois parceiros dele, porque o Barrabás devia ser o chefe. Aliás, Jesus, até se costuma dizer, o primeiro que salvou foi Barrabás da cruz. Porque a cruz era para o Barrabás, não era para ele. E os outros dois eram os parceiros, quase de certeza, porque o termo em grego aponta para isso. E, se virmos na Escritura, é interessante que no início os dois começam a zombar de Jesus. Mas no fim, passado aquelas horas, um deles cai em si e diz, realmente, eu e tu, para o irmão, não é? Porque dizem que era o irmão, é digno estarmos aqui, que nós éramos do piorio. Mas ele não fez nada. Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Então foi ímpio a vida toda. Mas disse, e o que é que Jesus lhe disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, glória! Eu já vi entrevistas a pessoas no corredor da morte a dizerem, é justo eu estar aqui, mas eu sei, entreguei-me, bem, os missionários que vão às cadeias, entreguei-me a Jesus, é justo eu estar aqui, mas sei que estou salvo espiritualmente e têm ali o seu conforto. E aceitam a morte. Que lindo que é! Portanto, pode ser o pior. O Alexandre de Moraes podia agora dizer assim, é verdade, eu estou aqui com parcerias com o PCC, se calhar matavam-no no dia a seguir, mas estava salvo espiritualmente. Até os que fazem pactos com o diabo, macumbeiros, esses artistas, porque é que volta e meia aparecem mortos alguns deles e dizem que morrem? Porque arrependem-se do pacto, fazem o pacto, arrependem-se e sabem que depois vão pagar com a vida, porque é um pacto de sangue. Então o diabo mata-os a seguir, mas espiritualmente eles recuperam a alma. E o que é que Jesus nos diz? O que é que pode um homem dar em troca da sua alma? O que é que podemos dar em troca da nossa alma? Não vai haver ouro nenhum que vá sobornar. O Elon Musk não vai comprar a entrada do céu. O Edir Macedo não vai comprar, vai ficar cá tudo. É ou não é? Então, aqui, Fátima, neste culto que se faz ao Senhor Jesus, fala-se das coisas sérias, porque as coisas sérias é que nos põem a pensar na urgência que nós temos da salvação. Não só nossa, mas daqueles que amamos. Você hoje teve alguém que a ama e que a trouxe aqui. Isso é maravilhoso, porque você ouviu uma palavra importante e não acontecem acidentes. Foi dura, mas se calhar você precisava de conhecer também esta parte da realidade. Então, irmãos, era isto hoje. E agradeço a todos que ouviram até ao fim. Até à próxima.